Bom, a gente vai para o caso agora que com certeza você se lembra, pai e filho que morreram atropelados na Avenida JK. Tem novidade desse caso, tá? E a novidade que, posso falar a minha opinião já? Me revolta. Por enquanto, o motorista responsável pelas duas mortes não deve ficar preso. Vamos tentar entender na reportagem. Roda aí. O motorista do automóvel que atingiu a motocicleta onde estavam pai e filho que morreram na hora vai seguir respondendo o processo em liberdade. A decisão, publicada nesta semana, foi tomada pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Na decisão, a desembargadora relatora Fernanda Caran Chueri Sanches reconheceu a gravidade do acidente e dos fatos, mas destacou que o motorista David André Martez não oferece ameaça de fuga ou para a sequência do andamento do processo. Por isso, reconheceu a decisão tomada pela juíza de primeira instância em Foz do Iguaçu e não concedeu a prisão preventiva solicitada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil anteriormente. David Martez foi denunciado por duplo homicídio, com as qualificadoras de meio que impediu a defesa das vítimas e perigo comum, além dos crimes de se recusar à identificação e deixar o local do acidente. A decisão do Tribunal de Justiça abalou a família das vítimas, Gilberto de Almeida, de 59 anos, e Alexandro Leal Almeida, que tinha 29 anos. O pai levava o filho para o trabalho quando o acidente aconteceu, no cruzamento das avenidas Juscelino Kubitschek e Carlos Gomes. A família fica extremamente desanimada, com uma sensação de impunidade, de injustiça. É algo assim que deixou a família bem triste mesmo. O julgamento aconteceu no Tribunal de Justiça de Curitiba e os desembargadores eles entenderam de alguma maneira que não seria suficiente tudo o que o acusado causou para fins de decretar a prisão preventiva, algo que a gente, como representante da família, acha totalmente equivocado, porque não foi só as acusações que geraram ali este processo, duplo homicídio, duplamente qualificado, embriaguez ao volante, enfim, desobediência à ordem das autoridades, não quis se identificar as autoridades, deixou de prestar socorro. Fora todas essas acusações, existem vários outros pormenores que aconteceram ali no momento dos fatos e logo após, que demonstram que o acusado não é uma pessoa que está ali espontaneamente para se apresentar à justiça e ser responsabilizado. É uma pessoa que propositalmente saiu do local do crime, se apresentou após o chamado período de flagrância para fins de evitar a prisão e não prestou qualquer esclarecimento para ajudar as autoridades policiais na investigação, ou seja, é algo que seria totalmente contraditório ao que o desembargador traz na decisão de que ele estaria disposto a colaborar com a justiça. Não está. É algo que assim a família, nós como representante da assistente de acusação, não entendemos conforme foi a decisão encartada ali. Respeitamos, porém não conseguimos entender da maneira jurídica. A primeira audiência do caso já tem data e horário para acontecer. Será no dia 19 de agosto, de forma online, a partir da 1h30 da tarde. Na audiência, David Martez será questionado sobre a acusação e também serão analisadas essas imagens onde ele aparece consumindo bebida alcoólica horas antes do atropelamento. Esse recurso após julgado, ele tramita em apartado aos autos principais. No processo principal terá uma audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidas as testemunhas do ato, de todo o acontecimento, o pós-acontecimento. E após essa audiência de instrução será dada uma decisão em que a juíza irá dar uma decisão de pronúncia ou impronúncia, em que vai determinar se o réu deve ser levado ao tribunal de júri para que seja julgado pelos seus pares sobre todas essas acusações que lhe pesam. A decisão não significa que o motorista não possa ser preso ainda durante o processo de julgamento. Uma nova análise será feita pela juíza de primeira instância, logo após o fim da primeira audiência. O principal pedido da família é justiça, acima de tudo, e que o acusado pague pelos crimes que cometeu, porque são
dois entes muito queridos da família, um pai de família e um filho, que deixaram a família toda ali sem uma estrutura, uma situação extremamente complicada, e que o mesmo seja realmente condenado nas penas da lei, e o principal, que seja preso, que aguarde o julgamento preso, que depois de seu julgamento ali tenha o pagamento de sua pena, porque o maior medo, angústia da família é que após todo esse transcurso, no momento em que seja realmente declarado que vai ser, que ele é culpado e que seja condenado, o mesmo faça igual fez no começo do processo, simplesmente se evada, se esconda, não compareça à justiça e não pague pela pena. Nós entramos em contato com o advogado Luiz Carlos Soares, que representa a defesa do motorista denunciado, David André Marques. Por telefone, ele disse que a defesa vai se manifestar sobre a decisão e o andamento do processo, mas ainda não recebemos esse manifesto. Bom, o motorista aguarda para pagar a condenação, caso condenado. A família não teve nenhum dia para esperar. Desde o momento em que perdeu, né? Essa senhora perdeu marido e filho, não falo nem de dias, não teve nem horas para esperar, para sofrer. Tá sofrendo desde lá. Aí você vai me dizer, senhora juíza, que eu a respeito muito, até porque não tenho dinheiro para pagar processo e não quero ser presa. Então a respeito por temor. Você vai me dizer que ele não tem chances, né? Não demonstra que pode se evadir do local? A postura dele no dia não te diz nada? Ele se evadiu de lá, né? Para mim é muito claro, as chances são muito claras, né, de evasão. É esse o medo, o temor que o advogado da família dos dois mortos diz, né? De que ele saia e não cumpra o que será condenado ou não. Muito triste essa história. A gente continua aguardando, então. Logo a audiência deve acontecer, que vai definir se será ou não júri popular. Minha vontade eu já demonstrei aqui outra vez, que seja júri popular.